E por falar na busca pelo voto útil, aqui como nós comentamos no programa, o PT conseguiu um apoio ontem, né? Esse apoio era previsível, na sua opinião, dona Paula? Olha, eu sei que a gente vai estabelecer isso hoje aqui no Morning, mas a Janaína Pascoal disse que já esperava. Mas vamos ao que aconteceu, né? Um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff do PT em 2015, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, desistiu da terceira via e anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Então, ele escreveu aqui para o Estado de São Paulo e disse assim, sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno para se impedir a ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que com certeza sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro. Para a Folha de São Paulo, Miguel Reale disse que a manifestação de apoio ao candidato do PT não impede que sejam reconhecidos os erros cometidos pelo partido durante os mandatos de Lula e Dilma. Reale ressaltou que o apoio ocorre mais para garantir a ordem democrática brasileira sem preocupações com ameaças de golpe no caso de eventual reeleição de Bolsonaro. Sobre o apoio de Reale ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte: temos várias pessoas que participaram daquele processo de impeachment e que hoje avaliam que aquilo foi um erro e realmente teve problema com a democracia. Vejo numa atitude como essa o reconhecimento de que nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído em nome do povo brasileiro. Gleisi também disse que a campanha de Lula não está fazendo campanha pelo voto útil, mas para aumentar a votação de Lula, mirando no voto que ainda não foi definido, indecisos e tentando reverter quem está declarando voto em branco e nulo e ainda levar pessoas a votar e não se absterem. Miguel Reale Júnior foi ministro da Justiça do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB e filiado ao partido por 27 anos. Reale Júnior era apoiador da terceira via, chegou a endossar a Simone Tebet do MDB e já havia se posicionado anteriormente contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente em questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. A candidata ao Senado, Janaína Pascoal, que assinou junto com Reale o pedido de impeachment de Dilma em 2015, disse ao Estadão que já imaginava que o jurista seguiria por esse caminho. Olha o que disse a Janaína: pela resistência do professor em ingressar no processo de impeachment e pelos pleitos que fez para eu desistir, eu já imaginava que ele fecharia com Lula. A chance de a esquerda voltar é real, até por isso me candidatei ao Senado, disse aí a Janaína Pascoal. Muito bem, Paulinho. E antes do intervalo, a Paulinha trouxe um apoio que o PT conseguiu ontem na corrida presidencial, certo, dona Paula? Do jurista Miguel Reale Júnior, que é um dos autores do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Então, a gente trouxe aí os detalhes dessa repercussão. Zoe Martínez, eu começo por você buscando entender um pouco essa situation. Zero surpresa, né, Paulo? O Reale, ele sempre foi de esquerda. Ele, junto com a Janaína, escreveram aí o impeachment da Dilma e eles acabaram brigando aí na reta final porque o Reale queria desistir do impeachment. E depois do impeachment, aquela palhaçada aí que mantiveram os direitos políticos aí da Dilma, tanto é que ela saiu candidata aí ao Senado por Minas, e eles não recorreram. O Reale foi conivente com essa palhaçada, com rasgar a Constituição Federal. Então, desde sempre, ele mostrou aí seu viés ideológico e também assinou aquela carta patética do palhaçada total da democracia, defendendo a democracia, pró-democracia. Então aí, quem assinou isso deixou bem claro de que lado da história está. Agora, o PT tem que comemorar mesmo. Falaram que a Gleisi estava comemorando, tem que comemorar mesmo. Que tem aí o apoio dessas pessoas que não interessam em nada no cenário político, não tem apoio da grande parte das pessoas. Agora, o apoio que eles precisam mesmo, eles não têm, que é do povo brasileiro. A gente vê isso claramente. Muito bem. Paulinho, eu quero ouvir. Eu sei, o Paulinho vai falar que o Miguel Reale é um puta comunista. Já sei disso. Eu já olhei nos olhos do Paulinho Figueiredo, eu já sei que ele vai falar. Mas o Paulinho é um cara extremamente sensato, certo, Paulo Figueiredo? Eu gosto de você porque a gente consegue, eu pelo menos acho, a gente consegue estabelecer uma conversa, de alto nível. O meu ponto para você é o seguinte, olhando para essa situação toda, você não acha que é um erro político eleitoral,
jogar todo mundo que não concorda 100% com o Bolsonaro para o campo da esquerda? Dizer o seguinte, pô, esse cara é um comunista, esse cara é um esquerdista. Isso não é um erro político? Pensando eleitoralmente falando, porque tem pessoas que concordam 100% com o Bolsonaro, tem gente que concorda 70%, tem gente que concorda 50%, pô, tem gente que concorda 40%, tá na dúvida e tal. Quando você joga esse cara dizendo, pô, esse cara é um comunista, você não tá jogando o cara fora? Não sei. Quero uma análise tua. Estou buscando, obviamente, jogar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa e deixar vocês nervosos. Não sei se vou conseguir, mas é a minha tentativa. É difícil me deixar nervoso, Paulo, ainda mais você. Olha só, deixa eu te falar. O problema da linha de raciocínio que você estabeleceu, que é até uma linha de raciocínio que pode parecer correta num primeiro momento, é a ideia de que você joga alguém para um lado ou para o outro. Na verdade, o que joga uma pessoa para a esquerda ou para a direita são as convicções que essa pessoa tem. E se você pegar o Miguel Reale Júnior, você vai pegar todo o histórico dele, né? O pai dele, não. O pai dele era até um integralista. Esse sim era integralista, viu, Guga? De fato, este era integralista e eu não sei se você faz a ligação. Você disse que o Renzo era filho do Hélio Gracie, não é, né? Sobrinho, né? Sobrinho. Sobrinho neto. E você disse que talvez ele fosse integralista como eu falei que o Hélio Gracie, dele, né? Ele pousou com a fotinha, com a camisa do integralismo, inclusive. Não, você falou que ele era membro do Partido Integralista. Eu falei que ele era do integralismo, sim. Voltando. Você falou que ele era membro do integralismo. Mas enfim, o pai Vamos lá, ele só tirou foto, então, com a roupa, entendi. Ele não assinou a ficha. Tá bom, vai lá. Tirou foto que ele foi patrocinado por uma luta. Tá lá o vídeo te desmentindo na internet, teve bastante visualização. Até do professor Pedro Valente, que foi aluno e conheceu bem o Hélio Gracie. Mas... Peraí, turma, respeito o lutador, mas vamos voltar aqui no nosso tema, por favor. Vamos. O Miguel Reale Júnior, na sua carreira política toda, começou com o Franco Montoro, né, que era o candidato de oposição até o PDS em São Paulo. Depois foi sempre ligado ao PSDB, Mário Covas. Aliás, o Franco Montoro foi quem deu a cadeira ao Senado ao Fernando Henrique e a grande responsável pela carreira política do Fernando Henrique. Depois, Miguel Reale, a vida inteira ligado ao PSDB, como a própria Paulinha falou, sempre ligado ao PSDB, ministro do governo Fernando Henrique, sempre foi uma pessoa ligada ao PSDB. Se você perguntar ao Fernando Henrique, não é questão da minha opinião, entendeu, Paulo? Se você perguntar ao Fernando Henrique, ele, inclusive nos seus escritos como intelectual, ele se diz como uma pessoa de esquerda. Ele fala, eu sou de esquerda, eu sempre fui de esquerda. Há uma crítica ao Fernando Henrique em 2002 dele não ter feito campanha para o Serra porque, na verdade, ele queria que o Lula vencesse. Fernando Henrique sempre teve uma relação de proximidade com o Lula. Isso não é segredo para ninguém. Daí, inclusive, essa carta de apoio. Então não é que a gente joga esses caras para a esquerda. Eles sempre foram de esquerda. É que o Brasil esteve Paulinho, preso... Deixa eu só te interromper um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 53 minutos. Segue, Paulinho, perdão. É que o Brasil teve sempre preso, Paulo, numa dicotomia entre esquerda e outra esquerda. Chama janela de Overton, né? A janela de Overton brasileira é que estava com problema. E no momento onde houve o rompimento da espiral do silêncio, onde as pessoas puderam falar e quebraram o monopólio da mídia sobre as informações, você começou a ter uma verdadeira separação, isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, uma verdadeira separação entre esquerda e direita. E aí, meu amigo, não tem como fazer, não tem nada que eu possa fazer para dizer que o Miguel Reale é de esquerda. Agora, não é de esquerda. Agora, posto isso, você na hora de governar pode ser uma pessoa de direita e atrair para pautas específicas pessoas de esquerda. Você não vai conseguir, provavelmente, ter o Miguel Reale junto com você na pauta de costumes, ou o Meirelles na pauta de costumes, mas talvez consiga tê-los na pauta de reforma econômica. Talvez consiga, talvez haja diálogo. O problema está na fala do Miguel Reale Júnior. Veja a fala dele. Ele diz o seguinte: eu votaria na Simone Tebet, né, que é a candidata da coligação dele lá, eu apoiaria a Simone Tebet, mas não vou apoiá-la, vou apoiar o Lula porque eu quero acabar com qualquer chance de manter o Bolsonaro no poder. Então não é o Bolsonaro que bota esse pessoal para lá, é que essa turma, o Beautiful People, o establishment, os espectros todos da esquerda, eles têm horror ao Bolsonaro porque eles querem a volta da dicotomia esquerda e um pouquinho menos à esquerda. Muito bem. Guga Noblat, você está feliz, né, com esses apoios que está recebendo? Eu estou te sentindo mais leve ultimamente. Agora, o nosso querido Lula vai ter
bastante desafio, né? Porque ele está angariando uma quantidade de apoios aí de pessoas que pensam muito diferentes. E o petista, ele é um cara que está aceitando tudo isso numa boa. Como é que estão os golpistas na atualidade? Tem golpista aí que já está agora junto, no entorno ali da campanha do Lula, inclusive o Miguel Reale Júnior, que foi um dos que fez o impeachment da Dilma, um dos maiores golpistas, portanto, na visão do PT, agora está apoiando a eleição de Lula já a partir do primeiro turno. E é um apoio muito bem-vindo. É mais ou menos o que aconteceu na época da ditadura. Na época da ditadura, todo mundo que era a favor da democracia acabou se unindo, apesar de terem visões políticas diferentes. Isso está acontecendo mais uma vez, porque a gente está vivendo um momento onde a gente tem um presidente que ameaça dia sim, dia não a democracia, que voltou a falar que se não tiver 60% dos votos, houve algo errado na eleição. E foi esse discurso que acabou incitando pessoas como o Miguel Reale Júnior a já se colocar ao lado de Lula a partir do primeiro turno. Está tendo um movimento grande pelo voto útil. Esse movimento é inspirado nesse tipo de situação, tanto as ameaças do Bolsonaro quanto a própria violência política. Ontem teve uma casa que foi alvejada por um tiro, a janela da casa levou um tiro só porque tinha uma bandeira do Lula. E está acontecendo cada vez mais atos de violência política. Inclusive, um pesquisador do Datafolha tomou porrada ontem. Ele foi espancado ontem ao tentar, enfim, fazer perguntas para um bolsonarista. Por quê? Porque está acontecendo esse tipo de narrativa que o Bolsonaro está espalhando, dizendo que o Datafolha é de esquerda, que o Datafolha quer te enganar, que o Datafolha está mentindo para você. E o que você faz com aqueles que querem te manipular? Você trata alguns até com violência, que é o que está acontecendo. Esse tipo de discurso leviano, atacando, chamando de esquerda, polarizando dessa maneira, tem que ser evitado. É o tipo de discurso que está fazendo com que essa eleição seja a eleição onde as pessoas têm medo de dizer em quem vão votar. Inclusive, se descobriu que o voto envergonhado é no Lula, não do Bolsonaro, por dois motivos. Um, aquele eleitor que acha que o PT pode ter sido corrupto e não quer ficar explicando que vai votar em alguém que foi de um partido que ele considera corrupto, e do outros que tem medo de dizer que são petistas por conta da violência. Muitos estão com medo de vestir a cor vermelha ou de dizerem que são lulistas por medo de violência que está acontecendo. E essa violência é alimentada por esse discurso que tenta criar essa teoria da conspiração, onde está todo mundo contra você, está todo mundo te enganando, o professor é doutrinador, o jornalista está mentindo, a pesquisa está te enganando. É óbvio que esse discurso polariza de uma maneira que não é saudável para a sociedade. A gente tem que ir no fato, na informação. E é por isso que Miguel Reale Júnior está do lado do Lula, porque ele quer ir contra essa sociedade que está se polarizando de maneira muito violenta. Ô Guguinha, mas ele era golpista e não é mais. Olha, aí é o PT que tem que debater. Eu nunca falei que era golpista. Eu nunca fiquei nesse tipo de debate. Não tô falando você, eu só quero entender. Porque, olha, o PT, pelo menos ao meu ver, não vai deixar. Pro PT, eu acredito que ele continue sendo um golpista, mas porém é um golpista que está contra um estado, um provável estado de exceção. Que está contra um próximo golpe. Ele é aquele que deu um golpe na gente, mas que não quer dar o golpe junto com o Bolsonaro. Entendi. Então vem pra cá. O Collor estava do lado do Lula contra a ditadura.